Olá, que bom estar aqui de novo, aqui no AvivaCast. Estamos numa série maravilhosa, recebendo aqui o apóstolo El Castro, que tem liberado palavras, tem dado testemunho, e é muito bom estar aqui de novo. Seja muito bem-vindo, apóstolo El Castro, em nome de Jesus. Gracias por esta invitación. Me siento como pez en el agua. Obrigado por esse convite, eu me sinto um peixe na água. Hoy quiero compartir una pequeña reflexión Eu quero repartir uma pequena reflexão. en Lucas 2, 52. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría E Jesus crescia em sabedoria y en estatura e na estatura y en gracia para con Dios y los e na hombres. graça para com Deus e os homens. Cuando miramos la vida de Jesús, Quando olhamos a vida de Jesus, nos deja grandes enseñanzas. nos deixa grandes ensinos. La primera de ellas es que cuando tenía 12 años, A primeira é que quando ele tinha 12 anos, él fue llevado a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. ele foi levado a Jerusalém para a festa da Páscoa. Era una fiesta conmemorativa. Era uma festa de comemoração. Ella recordaba lo que Moisés había hecho por la fe. Lembrava o que Moisés fez pela fé. Antes de que el pueblo saliera de la esclavitud de Egipto, Antes de o povo sair da escravidão do Egito. dice que Moisés celebró la Pascua Diz que Moisés celebrou a Páscoa y la aspersión de la sangre e aspergiu o sangue para que el que destruía los primogénitos no los tocase a para que ellos. aquele que destruísse o primogênito não tocasse a ele. Ese acto de fe, Neste ato de de fé, colocar la sangre en las de puertas, colocar o sangue nas portas, hacía que cuando viniera el destruidor fazia que quando o destruidor viesse, no los tocase a ellos. não tocasse a eles. Esa fiesta conmemorativa, Nessa festa comemorativa, Jesús hacía memoria de ella. Jesus fazia memória dela. Cuando terminó esa fiesta, Quando acabou essa los festa, familiares regresaron, todas as famílias regressaram, mas Jesús se quedó mas Jesus ficou indagando acerca de su propósito de vida. Ele ficou questionando acerca do seu propósito de vida. Y estaba preguntándoles a los estudiosos de la Biblia, E ele estava fazendo questionamento aos estudiosos da Bíblia. porque él sabía que un día el sacrificado sería él, Porque ele sabia que um dia o sacrificado seria ele. que no iba a ser el cordero, sino que él mismo iba a ser el Que sacrificado. não seria o cordeiro, mas ele mesmo carregando. O que é o olhar periférico, né? Aqui eu vi o que é o nosso olhar periférico. Eu vi que mudou a imagem aqui. Ah, ¿você vio? De reojo. É interessante a nossa visão periférica, né? Não, ¿Podemos continuar sobre donde habíamos quedado? tá. Vamos lá de Jesus no templo, ali no templo. Jesus ficou ali. Y Jesús quedó en el templo averiguando acerca de su propósito, E Jesus ficou ali no templo averiguando acerca do seu propósito. porque él sabía que el sacrificado iba a ser él. Porque ele sabia que o sacrificado ia ser ele. Por eso se quedó allí indagando acerca de ese asunto. Por isso ficou ali questionando acerca disso. El lugar más estratégico para estar O melhor lugar para estar es el templo de Dios, é no templo de Deus. porque es allí donde Dios nos revela nuestro destino profético. Porque é ali que Deus nos revela o destino profético. Por eso David dice, es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Por isso que Davi falou que é melhor um dia na sua casa do que 1000 longe. Que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque a glória posterior dessa casa será maior do que a primeira. Cuando los padres llegaron a Jerusalén, Quando os pais voltaram para la Jerusalém, mamá sabía dónde estaba Jesús, a mãe deles sabia onde ele estava. porque Jesús hacía de la iglesia un hábito. Porque Jesus fazia da igreja um hábito. Y le dijo a Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? E falou, Maria, por que você fez isso? Y Jesús dijo, ¿o no sabéis que en los negocios del Padre es necesario estar? E ele respondeu, não sabeis que no negócio do meu pai é necessário estar? Aunque Jesús tenía el propósito más grande sobre la tierra, Mesmo que Jesus tinha maior propósito sobre a terra, la Biblia dice que él le estaba sujeto a ellos. a Bíblia diz que ele estava sujeito a eles. Para que tu proyecto pueda realizarse, Para que o seu projeto se realize, tiene que estar bajo sujeción. você tem que estar debaixo de sujeição. Si tú no reconoces una autoridad, Se você não reconhece uma tu autoridade, proyecto de vida está en peligro.
seu projeto de vida está em perigo. Tu proyecto de vida está en riesgo O seu projeto de vida está em risco por causa del mundo por espiritual. causa do mundo espiritual. El proyecto más grande de la humanidad lo tenía O Jesús, maior projeto da humanidade tinha Jesus, pero estaba sujeto a autoridad de sus mas padres. estava sujeito à autoridade dos seus pais. Dice, y Jesús le estaba sujeto. E Jesus estava sujeito. ¿Tú quieres que tu proyecto salga adelante? Você quer que seu projeto vá adiante? Reconozca una autoridad, Reconheça uma autoridade, sea espiritual, seja sean espiritual, tus seja padres, seus pais. pero reconoce una autoridad. Reconheça uma autoridade. Luego que Jesús reconoció la autoridad, Logo que Jesus reconhece a la autoridade, Biblia dice, y Jesús crecía en a sabiduría. Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria. Lo segundo en estatura E em segundo, em estatura. y lo tercero en gracia. Terceiro, em graça. ¿Qué es la sabiduría? O que é a sabedoria? Proverbios dice que el corazón del entendido adquiere sabiduría. Provérbios diz que o coração entendido quer sabedoria. Eso me habla a mí que la sabiduría emocional es importante. Isso me fala que sabedoria emocional é importante. ¿Por qué? Por quê? Mucha gente puede ser contratada por su sabiduría intelectual, Muitas pessoas são contratadas pela sua inteligência intelectual, pero es despedida por no tener carácter. mas é despedida por não ter caráter. Quien tiene el control de sus emociones Quem tem controle de suas emoções dominará todo externamente. dominará tudo externamente. Pablo le dijo a Timoteo, Paulo falou a Timóteo: ten cuidado de ti mismo. tem cuidado de ti mesmo. El enemigo más grande no es el O diablo, maior inimigo não é o diabo, tampoco el mundo. nem o mundo. El enemigo más grande somos O nosotros. maior inimigo somos nós mesmos. Quien sabe controlar sus Quem emociones, sabe controlar suas emoções, controlará todas las cosas. controla todas as coisas. Daniel, cuando se fue a Babilonia, Daniel, quando foi levado a Babilônia, siendo un joven, sendo le jovem, hizo una propuesta a su corazón. fez uma proposta no seu ¿Por coração. qué el corazón? Por que o coração? Porque de él manan las guerras, Porque dele emana a de guerra, ahí vienen los odios, dele vem os ódios, las envidias. as divisões. Engañoso es el corazón. Enganoso é o coração. ¿Quién lo conocerá? Quem o conhecerá? Por eso Daniel le hace una propuesta a su corazón Por isso Daniel fez uma proposta ao seu de coração no de contaminarse. não se contaminar. Entonces, la inteligencia emocional enseña Então a inteligência emocional ensina que quien controla su interior controlará su exterior. que quem controla o seu interior controlará o seu exterior. Cuando Jesús estaba en la cruz, Quando Jesus estava na cruz, fue tentado en sus ele emociones. foi tentado de suas emoções. Aquel preso le dijo, si eres hijo de Dios, Aquele preso falou: se tu és filho de Deus, sálvate a ti mismo y a nosotros. salva a ti mesmo e a nós. ¿Usted cree que Jesús no fue tentado en sus emociones? Você não acredita que Jesus foi tentado em suas emoções? Él es Dios. Ele é Deus. Él pudo haber orado al Ele Padre podia orar ao Pai y que enviara a los ángeles para e librarle. enviaria o anjo para livrar. Pero él tenía que tener control de ese momento. Mas ele precisava ter controle nesse momento. Tenía que morir como el Padre lo había dicho. Ele precisava morrer como o Pai lhe falou. Entonces, inteligencia emocional es tener control de nosotros mismos. Inteligência emocional é ter controle de nós mesmos. Lo segundo, Jesús crecía en estatura. Segundo, Jesus crescia em estatura. El reino de Dios se mueve en niveles. O reino de Deus se move em níveis. A medida que usted va creciendo, À medida que você vai crescendo, usted va comprendiendo los misterios. você vai compreendendo os mistérios. Pablo tenía un conocimiento pleno Paulo tinha um conhecimento pleno, porque él había subido al tercer cielo, porque ele havia subido ao terceiro pero céu. no podía comunicarlo a la iglesia de Mas Corintios não podia compartilhar a igreja de Corinto, porque era una iglesia inmadura. porque era uma igreja imatura. Emocionalmente era una iglesia tambaleante. Emocionalmente era uma igreja cambaleante, eram crianças. Entonces, si queremos recibir lo grande de Se Dios, nós queremos receber o grande Deus, necesitamos crecer hacia adentro precisamos crescer dentro, y no hacia afuera. não somente fora. Los dones es lo que yo hago para Dios, Dons é o que eu faço para Deus, pero el fruto del carácter es lo que yo soy para Dios. e frutos é o que eu sou para Deus. Y eso es lo que yo necesito crecer, E é nisso que eu preciso crescer, crecer en niveles. crescer em níveis. Lo tercero es la gracia. A terceira é a graça. Dicen que la gracia es un regalo inmerecido, A graça é um favor não merecido, más un minuto de su gracia mas um minuto da sua graça puede hacer lo que no conseguí con 10 años de trabajo. pode fazer o que eu não consegui em 10 anos de Un trabalho. momento de gracia de Dios Um momento de graça de Deus me abre esa puerta que mi habilidad no logró. abre a porta que a minha habilidade não conseguiu conquistar. Hombres que lograron cosas con gracia. Homens que conquistaram através da graça. Daniel Daniel consiguió que el jefe de los eunucos cambiara el menú.
conseguiu que o chefe do eunuco mudasse o menu. Esther Esther halló gracia delante del rey. achou graça diante do rei. Necesitamos crecer en esas tres cosas. Precisamos crescer nessas três coisas: En sabiduría, em sabedoria, en estatura, em estatura, en gracia em graça, para con Dios y los para hombres. com Deus e os homens. Jesús creció en esos tres niveles. Jesus cresceu nesses três níveis. ¿Dónde está ahorita Jesús? Agora, onde está Jesus? Sentado en un trono de gloria, Assentado num trono de glória, esperándonos a nosotros. esperando nós. Amén. Vamos a orar por todas las oyentes. Vamos orar por todos. Padre, en esta preciosa tarde, Pai, nessa tarde, oramos por todos los televidentes. oramos por todos. Declaramos que crecen en gracia, Declaramos que cresçam em graça, en estatura, em estatura, en sabiduría. em sabedoria. Creemos que esta palabra Cremos que essa palavra no regresará vacía, não voltará vazia, cumplirá el propósito cumprirá o por el propósito cual ha sido enviada. para a qual foi enviada. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, apóstolo Léo. Deus abençoe você. Até a próxima, em nome de Jesus.